Olá a todos, este é o Salad Days Podcast, um podcast sobre punk e hardcore, e o meu nome, como sempre, é David Rosado. Foram precisos 8 episódios para finalmente eu conversar, agora no episódio número 9, com o Rafael Mandeira, de longe a pessoa que mais pedidos teve para participar aqui no podcast. Mas antes de passarmos à parte da conversa, gostava de falar-vos do Faro Alternativo, a edição número 7, que vai decorrer nos dias 6 e 7 de outubro, aqui em Faro, na sede da Associação Recreativa e Cultural de Músicos. É uma organização conjunta da Out of Sight Crew e da Associação de Músicos. E no dia 6, que é uma sexta-feira, vão tocar os Switch Tense, os Wacko, Albert Fish, Terror Empire, Artigo 21, os Medo. E no sábado, dia 7, vão tocar os Mata-Ratos, For the Glory, Minority of One, Broken Distance, Challenge e Samba Rights. Então, antes de passar aqui à conversa muito aguardada com o Rafael, queria passar uma música dos Medo, que é uma das bandas que vai participar no festival, na sexta-feira. Eles são uma banda nova aqui em Faro, com membros que já tocaram noutras bandas, nos Pointing Finger, An Ecstasy, Highest Cost, entre outras, Villain Outbreak também. E esta é uma malha nova que eles partilharam não há muito tempo no Bandcamp e penso que também no YouTube. Chama-se Muros da Segregação. E espero que curtam. Logo a seguir, a conversa com o Rafa. E é só. Espero que curtam. Até já. Para trabalhar, novos para a reforma, casas para sustentar, e a vida não ganha forma. Filhos para educar, em casa e na escola, lutar pela dignidade, não querer viver de esmola. Temos de acreditar que o melhor está para vir e nunca nos deixar a pressão sucumbir. Custa mais erguer uma voz para nos unir, e levantar o muro para nos dividir. Nunca é tarde para começar, é mais tarde para arrepender. Talvez valha arriscar, começar o jogo a perder. Nunca se vai enganar, é sempre ficar a ver. Velhos para trabalhar, novos para a reforma, casas para sustentar, e a vida não ganha forma. Filhos para educar, em casa e na escola, lutar pela dignidade, não querer viver de esmola. Temos de acreditar que o melhor está para vir e nunca nos deixar a pressão sucumbir. Custa mais erguer uma voz para nos unir, para levantar o muro para nos dividir. Nunca é tarde para começar, é mais tarde para arrepender. Talvez valha arriscar, começar o jogo a perder. Nunca se vai enganar, é sempre ficar a ver. Temos de acreditar, unidos, vamos vencer. Não há rosas sem espinhos, nem facadas sem cores. Transformemos o destino. Unidos, vamos vencer. Levantemos pontas, criemos união, derrubemos os muros da segregação. Levantemos pontas, criemos união, derrubemos os muros da segregação.
o relógio a contar aqui na minha direção. Vamos então começar. Estás pronto? Já. O que é que anda já armando aí, meu? Tenho aqui o convidado mais solicitado até hoje do podcast, o Sr. Rafael Madeira. Raf, para os amigos internacionais. Sound Fodja. Raf. Então, vamos começar aqui o podcast como nos moldes que eu tenho feito os outros episódios, ou seja, perguntar, ver a tua origin story, como nos filmes. Conta lá aí como é que começaste a ouvir aí o punk rock, o hardcore. Eu sei que nunca ouviste punk rock, passaste logo para o hardcore, né? Ouvir isso ao today, mas vá, conta lá aí como é que isso foi. Como é que é, pessoal? Está-se bem? Sou o Rafael. Fazer 36 anos agora em agosto. Sou de Estoi, que é na periferia de Faro. Como a música dos Ratos de Porão diz, que é tudo acontece na periferia. É aí, estão a imaginar essa letra? Até morava num lugar desses. Já começa bem. Então eu morava aí, meu, em Estoi. Estoi era um lugar assim meio fora da lei, meio marginal. Sempre vivia assim, crescia assim num ambiente pobre. E a malta lá de Estoi sempre dizia que Estoi era a capital de Marrocos, que toda a gente fumava ganzas. Havia um pessoal mais velho e tudo que eu e o pessoal da minha primeira banda, que eu já vou contar. A gente sempre fala sobre isso, que é o pessoal que tinha umas tatuagens no braço, que era Kaya Crew, que era a crew lá do pessoal lá do Bob Marley lá na Jamaica. E a cena era, o meu avô era polícia no tempo do Salazar e o meu pai nasceu em Faro, mas vivia em Paderno. Só que depois Estoi, como é assim um bocadinho mais inclinado e fica numa posição estratégica a 8 km de Olhão, a 9 de Faro, a 10 de Lolé, não sei o quê, parece que os comunistas iam tudo se para lá esconder. Então o meu pai acabou a ir para Estoi, vivia lá na esquadra com o meu avô. O meu avô andava lá a caçar comunistas no tempo do Salazar, coitado, grande estrigo. Depois da ditadura, não sei o quê, acabou-se com isso, deixou de haver polícia em Estoi e a partir dos anos 70 aquilo, alta rebaldaria, boa ganza e boa festas sempre. E então, quando era puto, eu sempre tive uma educação religiosa. A gente andávamos na escola, pouco íamos a Faro, só se fosse para a feira de Santiria, em outubro, que era o highlight do ano, quando éramos putos pobres, lá em Estoi. E depois acabei de conhecer assim, algumas pessoas que me influenciaram a vida inteira a nível musical, a nível de instrução musical, e também essa cena do punk hardcore e música no geral, que foi o Hélio e o Bica, que são da minha geração, são mais velhos do que eu, mas são da minha geração, e que a gente fez tudo juntos. Tipo, andámos à escola juntos, fizemos as cenas da catequese juntos. Mas a cena era, a gente só ia lá à catequese porque as moças da escola também iam, então a gente ia todos juntos. Não me lembro nada daquilo, era só isso, era só por isso. E então a gente conheceu-se. O Bica é que era um gajo assim mais precoce e com 6 anos de idade já era metaleiro, com 8 já era drunk punk, com 10 já era do hardcore e do trash, com TH. O Bica estava muito à frente, já sabia disso, não. Lembro quando a gente fez a profissão de fé na igreja, todos foram com aquelas roupas bonitas de há bué de anos, sei lá, no princípio dos anos 90, fim dos anos 80, princípio dos anos 90. A gente foi todos fazer a profissão de fé. E o Bica com aquela gadelha mesmo a Anthrax, aquela gadelha dele grande, e a gente foi todos com as roupas bonitas, sapatinhos. O Bica não, o Bica foi de calças de gangue e botas da tropa. Depois, quando o padre chamou a gente no microfone, Rafael, da Abreu Madeira. Depois, Pedro Bica era puto igual no microfone e digo, Pedro André.
Parra Bica. Que é para a malta saber o nome todo do Bica. E aí a gente começou depois a ser mais amigos, não sei o quê, de passado um tempo. E depois houve assim uma altura que quando a minha mãe ainda era viva, né? Que a minha mãe morreu, a minha mãe infelizmente se suicidou quando eu tinha 12 anos, mas a minha mãe era muito apaixonada por música e eu lembro que houve um cliente, o meu pai trabalhava na empresa, na Eva, dos autocarros, e um cliente qualquer do estrangeiro ofereceu uma aparelhagem com leitor de vinil e deck de cassetes, uma coisa muito à frente, um som mesmo bom. E a minha mãe era de Lisboa e ela curtia bué música e não sei o quê e tal. E eu lembro-me, assim, que é curioso, agora que eu passo a vida a trabalhar com música e a viajar com música. Eu lembro quando era puto que a minha mãe passava as tardes lá a dançar aqueles new waves dos anos 80, aquelas músicas dos anos 80, não sei o quê, e eu chorava e dizia: não gosto de música, mãe, apaga essa merda, que horror, não sei o quê, era puto burro, estúpido. E no fim, tipo, eu via lá a alegria da minha mãe e tal. E quando eu era mesmo puto, eu lembro-me assim, a minha mãe tinha assim lá carregada de cassetes e de discos. E uma das músicas assim que mais me faz, assim, que eu tenho mais recordações assim da minha mãe, era uma dos Communards, que era aquela "Oh baby", sou horrível para cantar essa dos Communards. Depois também tinha o "Wake Me Up Before You Go", essas coisas que a minha mãe gostava. E uma que eu depois comecei a gostar bem, que foi tipo a minha primeira música favorita de sempre, que foi o "Take On Me" do Jahá. O "Take On Me". Eu gostava tanto da banda, que aquilo era numa altura sem internet, sem nada, que a malta pensava sempre, né, que as bandas de música cantavam em inglês eram todas ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Mas eu sempre fui chato, sempre fui super fã e orgulhava-me na altura de falar sobre o Jahá, que era a minha banda favorita e uma das minhas bandas, das bandas que a minha mãe mais gostava. Eu era puto, começávamos a falar de música e havia aqueles putos burros que tinham mania que sabiam tudo, e depois começavam a falar do Jahá e eu: sabias que o Jahá são da Noruega? E aquilo na altura fazia-me ser o crítico musical mais culto lá da Terra. E então foi isso, comecei a ouvir o Jahá e tal, ouvi essas cenas assim. Até que depois eu comecei assim a andar mais pro Bica e o L e não sei o quê. Então espera, já que falaste nessa música, e essa também foi a primeira malha, a primeira música que tu escolheste para passarmos aqui no podcast. Se calhar vamos ouvir então a música do Jahá, para quem ainda não ouviu, geração mais nova, se calhar não conhece. Vamos passar aqui a música do Jahá e depois vamos continuar aí a história, a lenda do Sr. Rafael Madeira. E já voltamos.
Estamos aqui de volta, depois de ouvirmos aqui o Take On Me, do Jaha. Estavas a falar então, Rafa, que depois começaste a dar mais com o Pedro Bica, com o Hélio. Depois lembras-te de que som é que eles ouviam e que te passavam para ti? Ou como é que foi essa fase, depois de ouvires o Jaha? Então, chefe, a cena foi assim. Né? A gente até à 4ª classe, até aos 8, 9 anos de idade, a gente nunca tinha saído de Estoril. Só íamos a Faro para ir ao hospital. Ou íamos a Faro tratar de qualquer coisa, tipo documentos. Ou então, como eu disse, todos os outubros, para a Feira de Santiria andar de carrossel, que era o highlight do ano. Os carrinhos de choque. Depois eu entrei para o 5º ano, para a 5ª classe, e não havia em Estoril, tínhamos que ir para Faro. E aí abriu-se as portas do mundo. Só que o Bica, mesmo quando era puto, o Bica já estava muito à frente. Porque o irmão do Bica é 10 anos mais velho do que a gente, mais ou menos, ou 8, qualquer coisa assim. O Miguel Bica. E o Miguel Bica já era metaleiro, meu. Já sabia as cenas todas, e lá em Estoril não havia ninguém assim, tipo, a gente via. O Miguel Bica foi um dos primeiros gajos assim, com piercings e tatuagens do Algarve. Ele morava lá em Estoril, só que ele estava sempre em Faro, tinha carro e não sei o quê. E o Bica mais novo, né? Eu não podia ir para Faro, né? Não tinha idade, meu pai não me deixava, era grande estranho. Mas o Bica mais novo era bué da puto, já com, sei lá, não sei, 8, 9, 10 anos, já ia com o irmão aos concertos, meu. Então, eles os dois, o Bica mais velho, sempre foi da cena thrash, metal, e super fã de Sepultura. E o Bica mais novo também, por causa do irmão. E ele viu esses concertos todos, as bandas clássicas de Faro todas. Porcos, né? Strum, essas bandas todas, meu, antigas, da primeira geração do punk hardcore de Faro, do final dos anos 80, princípio dos anos 90, meu. E ele é que viveu isso tudo, meu. Pessoal, depois, eu só descobri isso depois, porque comecei a ir para a escola, depois na 5ª classe, estava lá, andava na Afonso III, e fui conhecendo um pessoal, porque a Afonso III é ali, tipo, onde mora o pessoal, é à volta onde mora o pessoal todo que fundou o show de Side Boys, que é a claque do Farense. Tinha bué de pessoal do hardcore. Praticamente era bué de pessoal do hardcore, e depois, né, aí era o pessoalzinho da rua. A rua era ali onde o pessoal se juntava, o pessoal do Shockside e o pessoal do punk, hardcore, metal e não sei o quê. Eu fui conhecendo esse pessoal e depois fui-me dando mais com o Bica, meu. Só que o Bica era metaleiro nessa altura, mas gostava de umas coisas do hardcore, não sei o quê e tal. E na altura ele já conhecia, meu, de certeza, tipo, a pala do pessoal de Faro, aquelas cenas tipo Agnostic Front, Madball, Psicovirol. Mas nesse tempo o Bica amava, tipo, os Obituary, Carcass, Napalm Death, Cannibal Corpse, e DRI, SOD. Nunca mais me esqueço. O Bica tinha já não me lembro se é o GSOD ou o GMOD do Billy Milano, que tem a capa com o tubarão a fazer de juiz com o martelo. Acho que é MOD, já não me lembro. Mas o Bica tinha esses discos todos, meu. E Sepultura, obviamente. Depois, antes de chegar lá, e eu já tinha contacto, só que eu não gostava muito, meu. Eu não era assim muito, era assim mais puto estúpido, betinho, ignorante, lá da aldeia. Mas o Bica, tipo, eu tinha explicação com uma moça que morava ali ao lado da igreja. E eu todos os dias saía da explicação e via o Bica sozinho no adro da igreja, lá em Estoril, a ouvir som no Walkman. E eu passava sempre pelo Bica. E havia boas noites que eu saía da explicação e ficava ali abancado com o Bica. E o Bica obrigava-me. Tipo, obrigava-me? Não, tipo... Mas, não sei o que e tal, curto lá este som, não sei o que. E eu, foda-se. Acho que já fiquei traumatizado com o metal já desde aí. Depois eu e o Bica, a gente foi tendo mais umas amizades, não sei o quê. Só que o Bica era assim, metaleiro, também gostava de umas cenas do hardcore, mas também tinha umas ideias assim do punk, anarco, libertário, assim, também muito à frente.
E havia muitas dessas noites o Bica levava uns livros do Baconini, do Kropotkin e não sei o quê. E ele, o Bica foi brutal, mano. O Bica tentava me educar à força toda e tinha bué da paciência, porque era um puto estúpido e ignorante, um hillbilly lá de Estoio da aldeia. E fomos sempre falando, até que eu comecei a andar na escola, não sei o quê. Houve aquela febre dos Nirvana quando saiu os Nevermind em 92, quando eu estava na quinta classe. E uma vez eu cheguei e a gente não havia internet, não havia nada, morava lá no fim do mundo, ao caralho. E uma vez eu cheguei a Estoio e disse assim ao Bica: Bica, tu não me consegues orientar o Nirvana, meu? Gostava bué de ter uma cassete gravada com Nirvana. Eu lembro na altura o Bica ficou todo fodido. Nossa, Rafa, meu, Nirvana, meu, que é isso, chefe? Bom, está-se bem. Depois o Bica primeiro gravou o Bleach. E queria ouvir o Nevermind, mas o Bica trouxe uma cassete só com o Bleach, na esperança que eu dropasse para o punk hardcore. O Bica gravou-me o Bleach, eu ouvi aquilo tudo e depois disse assim: nossa, Bica, mas esta ainda tem lá aquela música do I'm so happy cause today, né? E eu, foda-se. Então depois eu pedi: nossa, grava-me lá este disco, é aquele do Bebé, meu, não sei o quê. Às tantas, o Bica vem-me com uma cassete, com duas discos, eu não lembro muito bem, sei que ele deu-me assim: ó, aqui de um lado está o Nirvana Nevermind, do outro estava Corrosion of Conformity. Escuta este disco aqui, chefe. Escuta este disco aqui, meu. E eu não ouvi caralho nenhum, só ouvi, depois aquilo, meu, no Nevermind Nirvana, para mim foi alta cena. Comecei a ouvir o Nevermind Nirvana, depois fiquei bem fã, comprei os discos todos, depois comecei assim a ter mais interesse por música, através do Nirvana. Né? Mais uma vez, Nirvana sendo mencionado como um life changer. E entretanto, tipo, aquilo também acompanhei, comprei os discos todos. Então, mas passando um bocadinho, se calhar um bocadinho mais à frente, quando eu te conheci, na altura, no 9º, 10º ano, tu, com não sei se foi o Luger, se foi o outro Rafa, falou sobre isso também, no podcast deles, que tu eras o gajo que eras o fã número 1 no FX. Sim, isso ia já chegar agora. Então, desculpa. Continua então aí. Estava só a dizer, eu ouvia bem Nirvana, entretanto a minha mãe suicidou-se, né? E aquilo Nirvana, o gajo também se tinha suicidado, e tanto ele como a minha mãe suicidaram-se assim na mesma altura, naquelas circunstâncias tristes, não sei o quê. Então ainda fiquei mais meio revoltado da cabeça e não sei o quê, e comecei a ouvir, lembro na altura, as coisas que eu mais ouvia era Nirvana, depois descobri os Pixies, que até hoje são uma das minhas bandas favoritas, Pixies, Nirvana, curto bué. Depois comecei também a ouvir os Smashing Pumpkins, mas já achava assim um bocadinho mabetinho, mas só ouvia por causa do som. Pearl Jam nunca gostei, sempre odiei. E porquê que eu não gostava dos Pearl Jam? Porque aquele pessoal, desculpem, mas que vão ouvir isto, vão ficar chateados comigo, mas é a vida. Lá no liceu e em Faro havia esse pessoal intelectual de esquerda, bloco de esquerda e afins, que eram tudo fãs do Pearl Jam e Rage Against the Machine. Era tudo uns betinhos do caralho, cheios da guita, filhinho do papai. Iam lá para a escola e lá para a farm mandar bitites sobre a vida e sobre política. E eu tinha vindo de Estoio, meu pobre, em monte, lá naquela miséria. Minha mãe tinha... E aquilo fazia-me confusão. Então já para o Jam e Silverchair e Rage Against the Machine já meti uns X por uns anos. Nunca quis ouvir, fazia-me confusão essa malta. Enfim, passando à frente. Por causa da morte da minha mãe, comecei a ficar meio revoltado, meu, com a cena. E depois descobri o NoFX, meu. Descobri o NoFX. Mas quem é que te mostrou, meu? Lembras-te? Foi o Bica que me mostrou no FX? É possível, meu. Mas o Bica vai ficar fedido sem dizer isso. O Bica... Eu lembro que o Bica só gostava do primeiro disco, o Maximum Rock and Roll. Se calhar foi o Bica, mas acho que o Bica tinha isso em cassete. Eu, sinceramente, já não me lembro como... Eu acho que conhecia... Como é que passaste de começar a ouvir, de até teres, tipo,
os calções, um chapéu, Depois fiquei fã dos NoFX, eu gostava bué de NoFX, man. Mas ao mesmo tempo, eu lembro o Bica, eu não lembro se foi o Bica. Eu acho que conheci NoFX através da rádio, qualquer coisa assim. Não foi o Bica. O Bica tinha umas cenas de NoFX, mas eram os primeiros discos que eram mais punk e não tão mainstream e comercial. Acho que foi através da rádio, Super FM, qualquer coisa assim. Epá, e naquela altura estava todo fedido por causa da cena da minha mãe, estava meio problemático da cabeça e comecei a ouvir assim outros sons. Um disco que toda a gente tem faro, que estava punk rock, que toda a gente tinha e que eu ouvi sem parar, era o Ratos de Porão ao vivo. Ratos de Porão ao vivo, toda a gente tinha isso. O rock radioativo de Mata Ratos também, eram esses dois, o rock radioativo de Mata Ratos e o rock radioativo. Eu lembro na Afonso III, havia festas da aula número 100 que o pessoal metia lá em frente das pessoas o rock radioativo a tocar, que a minha sogra é um boi, quando a coi mamas, etc. E era a boss, meu. E tipo, e nessa época, no princípio dos anos 90, aquela cena do hardcore mesmo a far, era Suicidal Tendencies, DRI. O pessoal gostava muito de Lard, que era a outra banda do gajo Dead Kennedys, Circle Jerks, SOD, Celtic Frost, Suicidal, man, essas cenas assim, isso era o hardcore mesmo a far. Mas havia pessoal que já conhecia Psicoviral, Madball, não sei o quê. Enfim, os NoFX, conhecia-se naturalmente pela rádio, sei, e comecei a ficar super fã, comprei discos todos, consegui sempre comprar calções, t-shirts, long sleeves, hoodies, não sei o quê. E eu fiquei nessa. Mas eu acompanhava sempre com o pessoal do hardcore. Entretanto, comecei mais a sair com o Bic e não sei o quê, em Faro, e fui conhecendo o pessoal lá do Bom João, dos panquecas e dos Sem Fuga. Quer dizer, o pessoal do Sem Fuga era ali das Gambelas, mas era mais o Snecas e esse pessoal, o Snecas, o Chibo, o Bruno, o Super, que agora está na Alemanha, sei lá, esse pessoal assim mesmo, que andava no liceu. Eu comecei mais a acompanhar com essa malta, e a malta gozava bué comigo. Nossa, NoFX, meu, isso é bada burro, gozavam bué comigo, meu. Só que eu andava sempre com esse pessoal. E aí começou a minha fase autodestrutiva, que eu estava sempre bêbado, estava sempre drogado. Depois comecei a ir estava nessa fase assim era NoFX, só que era drunk punk do NoFX. Gostava bem de NoFX, meu. E tinha tudo e não sei o quê. Lembro-me que houve aquele festival com Exploited e com ratos, né? Exploited, Ratos de Porão. Sim, isso foi, acho que foi em 96. 96, né? Acho que sim. Depois em 97 foi o NoFX. Como é que... O que é que lembras desse concerto? Eu não lembro. Também não lembro de grande coisa. Estava tudo fodido. Só sei que essa semana da Exploited no Algarve foi o caos, meu. Bué da bêbado, bué drogado sempre. Eu tenho vagas ideias desses tempos, a minha memória ainda é boa. Mas uma das histórias mais fixe, man, que eu tenho que contar aqui é... Uma vez houve concerto de GBH em 96 no Cais de Cedré, com Booby Trap. Como é que chamava a outra? GBH, Booby Trap, Double C Noise? Não, era mais outra banda, mas só um dos Booby Trap que estava... Bom, enfim, GBH. 96, Cais de Cedré em Lisboa. Quem é que foi de Faro? Fui eu, o Coimbra, o Nuno Punk, o Drubi, acho eu. Já não me lembro, mas lembro do Coimbra e o Nuno Punk. E eu era puto, meu, tinha 15 anos na altura. Man, e estava todo mamado. Todo mamado. A gente foi uns dias antes, dormimos na rua, lá na igreja da Feira da Ladra. Dormimos na rua, meu. A gente foi, apanhámos o comboio regional, ou apanhámos e nem pagámos, sei lá. Era aquela fase da vida wild. Sempre a beber vinho, cerveja. Fomos para o bairro alto, ficámos todos fedidos, ácidos, branca, um estrilho. Depois, o Nuno Punk tinha uns cavalinhos de madeira que ele trouxe dentro da mochila. E ele diz assim, nossa, vamos para a Rua Augusta, que é para a gente vender os cavalinhos de madeira. E eu era puto, e eu, nossa, Nuno, meu, então, mas
cavalinhos de madeira, mesmo que tu andas a armar, sim, meu, vou meter aqui uma cena aqui na Rua Augusta que é para a gente vender, para fazer guita, para a gente beber uns copos antes do concerto. Nossa, montámos lá uns cavalinhos de madeira que ele tinha e havia uns partidos, não tinha pernas nem nada disso, chefe. Metemos lá, ficámos lá a beber, mesmo à punk chunga mesmo, punk chunga. Faltavam os cães. Faltavam os cães, só faltavam os cães. Mesmo à punk chunga, ficámos lá a vender os cavalinhos de madeira. Pá, boa da hora, óbvio, ninguém comprou nenhum cavalinhos de madeira, a gente até escreveu no papel, cavalinhos de madeira. 50 escudos cada um, ou 20 escudos, já não me lembro. Pá, só sei que depois um camão qualquer, deve ter pena da gente, comprou uma manchete de cavalinhos de madeira, deu para aí 350 escudos. O que é que a gente fez? Comprámos um SG Filtro. Comprámos um SG Filtro e fomos para o concerto. Só que antes do concerto, claro, a gente comprou um garrafão de vinho de 5 litros, daqueles brancos, e começámos a beber. Mesmo uma chungaria do caralho. Começámos a beber, eu fiquei muito da cabeça. Fiquei muito maluco, meu. E então, era no Castro Dré, a gente estava na Rua Augusta e começámos a ir a pé pela Avenida 24 de Julho. Eu estava tão louco, podia ter morrido nessa noite. Eu estava tão louco da cabeça, meu, comecei a torear os carros na Avenida 24 de Julho. Olé! E o Coimbra aos gritos atrás de mim. Oh, gordo! Sai da meio da estrada, caralho, que isto nem é Estou, maluco! Estás em Lisboa, caralho! E eu, olé! E os carros já a pitar, pi, 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 pi. E eu a torear os carros. Bom, cheguei a vivo ao concerto, mas não me lembro de nada. Lembro de andar lá no como se diz no Algarve, no Patasse. Yeah. Lá no Pito. Ainda bebi mais lá, ou deram bebida, ou droga, ou sei lá. Aquilo era no tempo em Rafa, abre a boca, estica a língua, siga a marinha. Bora! Eu só me lembro que o baterista dos GBH tinha uma t-shirt oficial da Inglaterra que dizia Euro 96. Que aquilo foi depois do Euro 96 na Inglaterra, lá do chapéu do Poborski, como é que ele se chama? Yeah. Foda-se, só me lembro disso, meu. Lembro de uma vaga ideia do concerto, mas estava aquilo lotado, cheio de punk, cheio de moicanos, e eu lá no Patasse, lá, não sei o quê, puto. Olha, só sei que... Não sei onde é que eu dormi nessa noite. A gente dormiu depois, meu, na relva, ali ao lado, no Castro Dré, onde se apanhava os barcos. Não, chefe. Nos barcos, sim. Onde tinha uma cena vermelha, tipo uma estrutura de metal vermelha, ali ao lado do Castro Dré, onde se apanhava os barcos, lembras? Sim. A gente dormiu ali. Isso não era o Campo das Cebolas? O Campo das Cebolas era ali, nos autocarros da Renex, era mais para a frente. Era antes, era ali nos barcos, no passo. A gente arrochou aí, não dormimos aí ao lado dos cagalhões dos cães lá na relva. Não, é assim mesmo. Era assim, a gente arrochou aí, uma ressaca do caralho, e apanhámos o barco. Não havia essa ligação, antes tinhas que apanhar o barco para ir para a barreira, que é para depois ir. A gente voltou. Eu não sei como é que eu sobrevivi a esses tempos. Então, assim e eu sempre ouvia no FX. Então, e tu escolheste aqui, para passarmos aqui, o Linoleum no FX, que é a tua malha preferida? Eu nunca soube cantar a letra de nenhuma música na puta da vida. Eu sou horrível. Gosto de música, trabalho com música, sou péssimo cantor e não sei porque tenho uma deficiência cerebral qualquer, deve ser por causa da droga, não consigo decorar música nenhuma, mas esta eu sei tipo 80% da letra. Então vamos aqui ouvir o NoFX, já voltamos. Vamos ver se sabes mesmo a letra toda. Well, that's not true. I got a bed.
meter in my hand, sporting a pocket full of change. That's me in the street with the violin under my chin, laying with a grin, singing gibberish. That's me on the back of the bus. That's me in the cell. That's me inside your head. That's me inside your head. That's me inside your head. Estamos aqui de volta com o Raf. Estavas a falar aí das idas a Lisboa, nessa altura. Da minha fase de drunk punk Da à tua fase. destruidora. Sim. Então, Essa fase foi um estricho. Fora isso, sem contar com, né, as minhas aventuras em Faro, eu, o Bica, esse pessoal, que a gente, sabe, sextas e sábados, a gente reunia sempre na igrejinha de Bom João. Como é que se chama aquele lugar onde o pessoal ia sempre comprar cerveja? O Brinde. O Brinde, por favor, o Brinde tem que ser mencionado. O Brinde era onde trabalhava a mãe do Bruno dos panquecas. A gente ia comprar sangria, vinho, cerveja, dávamos umas banhadas, a mãe do Bruno acho que fazia de conta que não havia. E a gente ou íamos para o REF, que o REF era tipo uma ocupa do pessoal ali ao pé da Afonso III, no cemitério de autocarros, ou então íamos para a igrejinha. E depois a gente acabava de beber e descíamos a cidade todos mamados até à famosa Rua do Crime em Faro. Mas a gente nunca ficava na Rua do Crime, a gente ia para a Rua do Tal Bar, onde havia uns concertos. Fora isso, né, em Faro, né, que a gente havia a cena da música, havia umas bandas, havia um pessoal que tinha som. A gente, apesar disso tudo, a gente estava mais focados em droga, em ficar bêbado e drogado. Mas havia pessoal bem inteligente, meu, e com acesso a bué som. E o Bica conhecia toda a gente, claro. O Bica o Bica era tipo o meu ídolo de criança, meu. A gente é amigos, mas os meus amigos são os meus ídolos. E o Bica é um deles, meu. O Bica é a principal causa de... Se isso é bom ou mau, ele é a principal causa da pessoa que eu sou hoje. Devo grande parte disso ao Bica, meu. O Bica instruiu-me bem. O Bica era um gajo inteligente, era bem sem autoformou-se ele próprio, foi à busca de conhecimento e passou esse conhecimento para mim e para muita gente, meu. Então agradeço ao Bica pelo aquilo que eu sou hoje. Se isso é bom ou mau, isso já fica ao vosso critério. Agora, fora isso, meu, eu tinha a vida em Estoi, na aldeia, que eu também adorava. Porque é um lugar pacato e tal. Havia um pessoal que também gostava de som. E eu passei grandes noites e grandes cenas com os meus amigos de infância em Estoi, que acabaram se envolvendo também, por um lado, na cena punk hardcore também, porque houve uma época que os panquecas ensaiavam em Estoi. O Pedro Laranjeira, membro original dos panquecas, é de Estoi. O pai dele é de Estoi, Pedro Laranjeira, dos Laranjeiras, lá de Estoi, dessa família. Depois, a nível musical, eu tive assim... Quem puxou mais pela gente foi o Hélio, que era lá de Estoi, tocava numas bandas de rock e não sei o quê e tal. Até que o Hélio, nossa, vamos fazer uma banda. O Hélio já tocava muito, meu. Era um guitarrista de música profissional deste puto. Depois o Hélio também começou, como também já tinha começado a ouvir som, gostava... O Hélio adorava Madball, Psicovirola, essas cenas assim, então a gente fez os contra-ataques, acho que começou lá para fins de 98, mais ou menos 98, quando começou, em 99 a gente deu o primeiro concerto em Estoi. Mas eu lembro, aquilo era uma rebaldaria, mano. Eu esforcei-me bué para aprender a tocar bateria, o Bica também para poder tocar baixo, mas o Bica já tocava há bué de anos. Inclusive a gente fez umas músicas lá na casa da avó dele, lá gravado num gravador, que era eu a tocar nos tambores,
que era que a gente Nos tachos e panelas. não, ela tinha lá umas cenas de bateria e tal. Foi aí os primeiros toques de bateria que eu dei, o Bica que me ensinou. Lá na casa o Bica com uma guitarra, um combo pequeno, não sei o quê. Então a gente fez a primeira música que eu fiz na minha vida, junto com o Bica, que era o Já Firma-te e Luta. A gente fez e a letra era assim, a música era assim. Que é que tu estás a fazer? Tarará, neste mundo irreal. Tarará, abre bem os olhos. Tarará, para o mundo real. Olha essa rima. Tarará, vai, afirma, luta, diz o que tens a dizer. Toda a sociedade que te quer foder. Era assim, primeira música, afirma-te e luta. A gente gravou, e aquilo gravado, meu, parecia alta banda punk brutal, meu. O Bico emocionou-se. Gordo, man. Sei que e tal, não para a banda, sei lá, meu. Já sei, vómito social. E eu, foda-se, Bica, vómito social é muito forte, meu. Já sei, lixo urbano. Bom, então ficou meio lixo urbano. Mas a gente nunca deu concertos, nunca foi uma banda a sério, foi só um amor punk platónico musical. Se isso fizer sentido, se não fizer também, entenderam o que é que eu quis dizer. Entretanto a gente fez os contra-ataques, meu, e man, antes dos contra-ataques, andava na escola, meu, e eu já comecei a ver os concertos de panquecas, e o pessoal de panquecas, meu, aquilo foi blew my mind, como eles dizem nas entrevistas. Man, vi panquecas pela primeira vez em Faro, meu, e fiquei, caralho, meu, isto é bué da bom, meu. Fiquei ali, man, maior fã de panquecas do mundo. E comecei a ir a concertos, pá, e lembro-me de, antes de começar a tocar em bandas, que eu fui algumas vezes sozinho, mentia ao meu pai, grandes trilhos, grandes tangas ao meu pai, mentia, apanhava-o a tocar os concertos de hardcore. Eram anunciados no jornal da Blitz, na revista, na última página. Yeah. E onde é que havia concertos de hardcore? Na Academia de Linda a Velha. Eu estou a falar isto em 95, 96, 97. E a primeira vez que eu fui, já não me lembro se foi em 96, se 97, os panquecas tocaram na Academia de Linda a Velha. Mas eu não fui, o Bico acho que foi. Tocaram na Academia de Linda a Velha, e eu comecei a ver os concertos na Blitz. Então qual era o esquema? Os concertos eram sempre no sábado. Eu dava uma tanga qualquer ao meu pai, apanhava o autocarro depois do almoço em Faro, chegava tipo às 6 da tarde ao Saldanha, que é no Arco do Cego. Depois do Arco do Cego ia até ao Marquês de Pombal, e do Marquês de Pombal havia um autocarro que ia para a Linda a Velha, que parava numas ruas acima da Academia. Aquilo, meu, não havia internet, tinha que fazer uns estudos complexos com mapas e o caralho. E então eu chegava, comia qualquer coisa e nunca mais me esqueço, mano. Nunca mais me esqueço. Em frente à Academia de Linda a Velha tinha uma taberna lá, uma tasca. E eu sou do Algarve, não é? Então eu chegava, fazia aquelas contas, né, da viagem, chegava um bocadinho antes do concerto. Uma vez cheguei lá à tasca lá da Academia da Velha e disse assim: ó chefe, dá uma cristal média aí, se faz favor. E o gajo diz-me assim: escute lá, você é do Algarve, não é? E eu, foda-se, então, eu não posso pedir uma cristal média. Oh amigo, que seja, só tem Sagres e Superboc, meu. Esse cristal é lá em baixo. E eu, foda-se, já me foderam. Então vi umas Superbox, não sei o quê. Depois o concerto era... Esse concerto que eu fui ver foi a Cromaníacos, X-Act e Braço de Ferro. Man, bué da bom. Nunca tinha visto assim uma cena daquelas. Bué da pessoal maluco, né? Também tudo bêbado e não sei o quê. E a Cromaníacos nunca gostei, foi uma merda. Desculpem. É um clássico, mas nunca gostei. O concerto foi uma merda e o gajo até disse ao microfone: foda-se, ninguém se mexe, e o caralho, não. E depois tocou o Braço de Ferro, que era o João que tocava baixo, que era da... Como é que se chama? A Big Punch. Né? Havia lá aquela loja Big Punch, era o João da Big Punch, tocava baixo. Braço de Ferro, banda de Linda a Velha, brutal, meu. O Braço de Ferro era muito bom, meu. Esse concerto foi brutal. Depois
Exato. E lembro-me... as tangas que eu dava ao meu pai. É porque eu, quando era puto... Isto é o trunfo que está aqui do podcast. Quando eu era puto, eu jogava ténis de mesa no Farense. Bom. E era profissional do ténis de mesa. E eu jogava, fui campeão do Algarve, não sei o quê e tal. E eu viajava bué pelo país inteiro a jogar ping-pong. Então, quando... Ping-pong ou ténis de mesa? Não, ping-pong é o que vocês jogam na escola. Eu jogava ténis de mesa, chefe. E então, quando eu passava bué tempo fora de casa, tipo, que ia jogar em torneios em Lisboa, no Porto, não sei o quê, no caralho mais velho. E então dizia ao meu pai, há um torneio aí de ping-pong que eu tenho que ir, chega amanhã. Mentira, apanhava o autocarro, era para ir para os trilhos lá para a Academia Linda a Velha ver concerto todos os fins de semana. O meu pai dava-me dinheiro, não sei o quê, então toma lá, não sei o quê, para comer, já vou ver isto. Então abalava fim de semana sim, fim de semana não, vá a concertos de Linda a Velha. Eu ia sozinho, eu tinha tipo, sei lá, 15, 16 anos, 17, e abalava sozinho, meu. Lembro-me de ver nesse concerto o Pupo e o Cão, que são dois gajos aqui de Faro, que eram assim mais betinhos do surf, mas gostavam de um som, que era desse grupo assim, andavam com a gente, eram uns gajos fixes, mas eram assim mais betinhos. Mas o Pupo tinha casa em Linda a Velha, ou o Cão, já não me lembro, um deles, e eles de vez em quando passavam lá ao fim de semana e ia ver-os nos concertos. A gente falava, olha, está-se bem. E eu jogava ténis de mesa, e na Academia Linda a Velha, lá em baixo, tinha uma mesa. E estava o Ricardo X-Ato a jogar. E estavam a fazer o bota fora. E o Ricardo estava a limpar a todos, né? Estavam todos bêbados. E eu também. Estavam todos bêbados e o pessoal de X-Ato sóbrios. E depois, posso entrar a seguir? Eles não me conheciam de lado nenhum. Comecei a jogar, pum, pum, pum. Ganhei, Ricardo X-Ato, baza! Ele nem se deve lembrar disto, mas cerveja na mão a jogar ping-pong, baza, ficou todo fodido. Até hoje, porque eu puto bêbado. Mas tu estavas dopado, não é? Sim, é verdade. Tinha bebido 10 super blocos do caralho. E então depois foi o concerto de X-Ato. Foi brutal. Se com os panquecas eu já tinha ficado assim... que é isto que eu estou a ver? Com o X-Ato ainda fiquei pior. Estava aquilo, todos bêbados, uma violência do caralho. Nunca vi um pito tão... os concertos em Portugal eram um caos. Tipo, o pessoal jogava-se, batiam todos juntos no chão. Mas toda a gente a cantar aquelas letras. Que falava de veganismo, de vegetarianismo, de straight edge, seja o que for. Toda a gente cantava as músicas. Era bué da bom, a banda era bué da tight, ao vivo. O Rodrigo falava as coisas, mas não adiantava de nada. Foi brutal. A partir daí, eu já vim esse concerto, X-Ato, Braço de Ferro e Cromaníacos, na Academia. Já não me lembro se foi em 96, já 97, 97 talvez. Aí já me fodi todo. Entretanto, outra banda que também faz parte da minha escola musical é os 31. Aquelas músicas 31 na compilação da Fast and Loud. Yeah. Depois o pessoal 31 tocou um grande concerto, que ainda eram dois vocalistas, era o Gordo Cortinas e o Goblin na altura. Tocaram um grande concerto, um dos melhores concertos, tipo, assim, como o Drew Stone pergunta lá no New York Hardcore Chronicles, o best show of your golden age of hardcore. Para mim foi esse, na Tomás Cabreira, com 31, tralhas, panquecas, sem fuga, mais umas bandas. Esse concerto para mim foi... Houve alguns assim, life changers. Esse da Tomás Cabreira, com 31. Em Faro, não é? Em Faro. O de X-Ato em Linda a Velha. E o primeiro que eu vi de panquecas em Faro, já não me lembro onde é que foi. Mas foi isso, panquecas, 31, X-Ato para mim. E eu gostava de NoFX e o pessoal gozava comigo. Até me lembro depois o pessoal de 31 e de panquecas criaram uma amizade brutal. E nesse tempo também o pessoal de Lourdes, da Spock, da Omitted Grass Reaction,
passava férias ainda de Tavira e o pessoal de Faro no verão ia sempre passar lá uma semana, estrilho, bebedeiras, e então também ficaram amigos do pessoal de Faro da Sport. Mas houve ali mais uma ligação mais forte entre Linda a Velha e Faro por causa do Danny. O Danny, que é da primeira geração da hardcore de Faro, era de Linda a Velha originalmente, ou uma cena assim, antes dele vir da Alemanha. E então houve ali uma ligação fixe, pá. E eu lembro que a gente ficou bem amigos do pessoal de 31. E tu viste, a gente agora foi ver Suicidal e eu já não via o Goblin há 1000 anos, meu. E o Goblin veio logo falar comigo. Eu já não falava com ele há, sei lá, 10 anos. E ele reconheceu-me lá. Então, não sei o quê. Pá, e para aproveitar que agora estou no Brasil há bastante anos e desapareci aqui de Portugal. Man, alta nostalgia estar a ver Suicidal Tendencies, que é uma banda mesmo a Faro, em Lisboa, e estar ali a cantar as músicas 31 com o Senecas e o Bica, agarrados os três ali, mais o Ricardo Domita. Aquilo, meu, quase me caiu uma lágrima do canto do olho, chefe. E ainda, e o Raikar também estava lá comigo, e tu estavas, pessoal, eu, tu, o Raikar, o Bica, o Ricardo Domita, do Bico, o Senecas. O Senecas também chegou lá bêbado, já vão-me embora que eu estou a ficar sentimental, meu. Já passaram uns 15 anos, não sei o quê. Calma, Senecas. Então, perdi-me agora, estava a Não, então, para recuperares aí a tua linha de pensamento, vamos passar aqui a malha do X-Ato, o Hope. Esta é a tua música preferida do X-Ato? Esta é a música que mudou. É que tu sabes a letra ou não? Esta também sei a letra. Que mudou assim a minha vida, meu. Então vamos já ouvir aqui o X-Ato e já voltamos. And I hope you'll understand someday this restless spirit running free in our veins. 'Cause when we are together, we own the sky. I'm sorry. For you it's only music. I'm sorry. For you it's about drugs. I'm sorry. For you it's just a passion. I'm sorry. It's about playing tough. And I hope you'll understand someday this restless spirit running free in our veins. 'Cause when we are together, we own the sky. I'm sorry. For you it's only motion. I'm sorry. It's about getting drunk. I'm sorry. It's about hurting people. I'm sorry. It's about buying stuff. And I hope you'll understand someday this restless spirit running free in our veins. And I hope you will feel too this energy. They'll further find the truth. And I hope you'll never break apart. Think out the way. It's in our minds and hearts. 'Cause when we are together, we own the sky. Together. Estamos aqui de volta, depois de ouvir aqui o X-Ato. Que estavas aí, tinhas-te lembrado de uma cena? Sim, já me Do que é que quis dizer? Já me lembro que... Não, estava a falar aí da cena dos concertos, não sei o quê. E foi isso, nessa época, meu. Era a época em Faro dos tripes, bons, álcool, cigarro marinha, né? Que a gente em Faro amava essa música de 31. Panquecas era bué da bom. Comecei a seguir os panquecas em todo o lado. Até fui a Leiria ver panquecas. Foi os panquecas e só eu que fiquei depois do concerto. As panquecas foram no carro. Eu fui sozinho com o Chico do autocarro. Depois o Chico apanhou a boleia com eles. Depois do concerto deixaram-me lá à chuva, num banco à espera do autocarro de Leiria, que ia para Lisboa. Depois de Lisboa ia para Faro. Mano, fazia isso sozinho. Tipo, eu lembro que estava lá... Deixaram-me às 2 da manhã, o autocarro era às 8. Fiquei lá às 6 horas à chuva, à espera do autocarro, e era assim a minha vida, meu. E acompanhava as panquecas para tudo que era lugar.
Então, e andando aí, fizeste nessa altura depois com esse pessoal os contra-ataque. Yeah. E depois, como é que surgiu a cena de Pointing Finger? Porque que estavas a tocar nos contra-ataque e depois porque que quiseste tocar noutra banda? Estava a tocar nos contra-ataque, e entretanto, né, depois, durante essa fase aí super autodestrutiva da minha vida, eu fui para o liceu. Foi quando eu conheci o pessoal, né, no 10º ano, do nono para o 10º. Depois, entretanto, fiz os contra-ataque. A minha banda favorita de sempre veio tocar a Faro, os NoFX. Convidaram-me lá na Super FM, fui fazer um especial NoFX. E então era o Filipe Cabeçadas, que agora tocava nos Mindlock, que agora toca bateria na banda do Diogo Pissarra. Nacionalmente conhecido. O Filipe Cabeçadas era da minha turma. Era meu parceiro na mesma mesa e também tocava bateria e também comecei a aprender umas cenas com ele. Ele tocava em Mindlock, bateria, e ele fazia lá umas cenas lá na Super FM e sabia, né, que era amigo dele. Se eu não podia levar os CDs todos no FX e falar um bocadinho só, e era puto, foi no dia antes do concerto. E ganhei, obviamente, bilhetes de graça. Tinham que convidar o Rafa, o Rei, o gajo mais fã do NoFX. Fui de graça e tal, não sei o quê. Não comprei. O fã número 1 de NoFX de Estoril, pelo menos. E de Faro. Talvez, não. Gostava bem. Depois eu fui para o concerto, foi fixe, não sei o quê. E depois passou essa fase que eu comecei mais quando eu conheci o pessoal dos panquecas, melhor. Comecei a ir mais concertos de hardcore e menos desses de drunk punk. Curiosamente, esta conversa que já tive com o David, que é como é que é possível um gajo que gosta bem do NoFX e não gosta das outras coisas? Cometi o maior erro da minha vida, que é comecei a querer ver que bandas já que faziam parte das editoras que os NoFX faziam parte, tipo a Epitaph e a Fat Records naquele tempo. Lagwagon deve ser fixe, Pennywise deve ser fixe, Good Riddance deve ser fixe. Man, é fixe, nunca gostei dessas coisas. Ou seja, eu sempre odiei esses punk rocks burros, principalmente esse público, é horrível. Desculpa aí, David. Sei que tu gostas, mas mais positivos. Eu sei, eu até comprei essas cenas, o punk ao rama e não sei o quê, não tinha nada que se aproveite. Nunca gostei disso de Pennywise, Good Riddance, Lagwagon, Bad Religion. Desculpem, perdoem-me. Estou a ser sincero, nunca gostei. Sei que Bad Religion é alta mas ainda vais a tempo, Tá bom. Nunca digas nunca. Dessas bandas que lançaram na Epitaph, a única que gostava, que era só um disco, era os Voodoo Glow Skulls, o Firme, né? E gostava depois, descobri o H2O às custas da Epitaph. Já não é mau. E o Instead também. Passando à frente, comecei mais a ir ao concerto de hardcore, e eu estava bué, depois, Bica. Eu, quando vi esse concerto de X-Ad, Straight Edge, fiquei bem vidrado nisso e fui conversando bem com o Bica sobre isso. E o Bica gravou-me a melhor mixtape, a melhor cassete de sempre, que era o Start Today, tinha X-Ad, o Start Today de Gorilla Biscuits e o Old Time Hardcore de Slapshot. Ouvi o Start Today e o X-Art. Não, mas antes disso ainda conheci o Split com a Inquisição. O X-Art, o Split com a Inquisição e essas coisas. E eu lembro na altura, o pessoal de Faro, nos anos 90, no meio dos anos 90, tipo o Snecas, o Danny, essa malta, já tinha visto lá esses CDs lá. Youth of Today, Gorilla Biscuit, Sieve, Sick of It All, Uniform Choice, tipo o Super que estava na Alemanha, lá de Faro, era mega fã do Uniform Choice. Ele tinha o CD, tinha isso tudo, o Bica também já conhecia essas cenas todas, tudo do New York Hardcore, do Golden Era, do Youth Crew de Nova York. O Bica, o pessoal de Faro já tinha, Danny, Snecas, Bica, esse pessoal já sabia, nessa altura. E depois eu comecei a focar mais por aí. E lembro-me,
os Xat tocaram em Lolé. E o Raikar dos Day of the Dead é que organizou o concerto com o Pernas. E eu apareci lá muito bêbado. Isto foi em 96, 97, eu não me lembro. Eu não me lembro. Não, 96? mais tarde. 97, talvez. 98. Só sei que apareci lá de botas Doc Martens, calças camufladas e uma sweat de NoFX, aquela do olho, sabes? Sim. E o Raikar até hoje me disse assim, quando eu fui de Vespa de moto com o Bica, de Estou e abalámos. Chegámos lá, eu não sei, não. Essa primeira vez eu estava em Faro, havia concerto, eu nem sabia, estava perdido, bêbado em Faro, e o Matoso, que era um betinho do surf lá de Faro, que estava de umas coisas do punk, do hardcore, estava lá com o jeep dele, lá todo fancy, e o Matoso, Rafa, queres ir para Lolé com a gente? Vai lá de Xat. E eu, o quê? Nem sabia de nada, balei, fomos. Entrei, fomos ver, foi bada bom. Depois com o Bica é que a gente foi ver outro concerto, que o Raikar diz que viu o meu a entrar com o Bica e foda-se, lá vem estes malucos de Faro aqui estragaram-me o concerto. O pessoal de Lolé era bada betinho, igual ao pessoal de Lisboa. Desculpa aí, Raikar, mas é verdade. O pessoal de Lolé era todo betinho, então o pessoal de Lolé não gostava muito do pessoal de Faro, o pessoal de Faro era maluco, era drogado, éramos feios, armávamos confusão, meu. Então os betinhos de Lolé e de Quarteira ficavam chateados quando a malta de Faro ia, porque a gente só queria era partir garrafas de cerveja na cabeça e gritar com eles. Que a gente era assim muita selvagem, pá, mas correu tudo bem. O Bica fartou-se de dar stage dives para cima dos estreitos na altura e a gente fartou-se de rir. O Bica dizia assim, moço, grandes betinhos, estes moços aqui de Lisboa vêm aqui para fazer o quê? Oh. Bom, desculpem, factos históricos. Mas isso que eu perguntei-te. Eu sei, calma. Depois a gente estava a começar a tocar nos contra-ataques. E lembro-me, houve um concerto Xat no Morbid em Faro, e eu lembro-me, assim com as lágrimas nos olhos, falar com o mano Pedro de Xat. Mano, eu gostava tanto de ser straight edge, acho que é a cena mais fixe do mundo. Mas não consigo, eu gosto tanto de fumar bongos. E outro gajo que também me deu conselhos nesse dia, essa noite foi assim importantíssima para mim. Os outros betinhos de Lisboa todos a cagar-se para mim, com medo de mim, com vergonha de mim, da minha companhia. Mas o Guilherme que era straight punk, o Guilherme Urso, e o mano Pedro a falar comigo, straight edge isto, straight edge aquilo, não sei o quê e tal, lá no Largo da Madalena em Faro. Falaram durante horas comigo, aquilo fez-me bem. E entretanto, passou esses tempos, estava a tocar com os contra-ataques, a gente ainda bebia, fumava, não sei o quê. E depois, antes de começar os Painting Finger, o Bica mostrou-me, passou-me umas cenas, a banda que mudou a minha vida, assim nessa altura, Youth of Today. Aí descobri, o Youth of Today, através dos Gorilla Biscuits e não sei o quê, Walter, Youth of Today, não sei o quê, comecei, né? Quer dizer, a cena é, eu já conhecia Youth of Today antes, mas era bêbado e drogado, do drunk punk, e a gente ouvia na casa do pessoal, eu lembro-me quando era mesmo puto, tipo nos anos 90, 95, 96, a gente já ouvia, eu já conhecia, só que depois é que fui dar atenção. Quando estava naquela... depois comecei a triturar as letras, não sabia falar bem inglês, comprei um dicionário daqueles cinzentos da Porta Editora, que era os dois num, português-inglês, inglês-português, li as letras todas, estudei aquilo, a cena do vegetarianismo, depois Youth of Today e Gorilla Biscuits. Foi alta cena para mim. Durante um ano, posso dizer na boa, os únicos discos que eu ouvi foi o EP e o Start Today de Gorilla Biscuits e tudo do Youth of Today. Durante um ano. Esse ano, nos anos 90, eu não tive recordação de ouvir mais nada a não ser isso. Depois, na altura, houve um rumor que o Raikar, atenção, a gente não tinha internet nem telemóveis,
eu e o Nokia, nem tinha Nokia 3310, nada disso, isso era para os betinhos já que tinha telemóvel, não. Era pobre lá da aldeia. Então, até que houve um rumor assim que o Rei Cap tem uma banda nova tipo Youth of Today que se chama Better Than 1000. E entretanto, óbvio, né, que eu estava naquela vida louca, eu chumbei 2 anos por faltas no 10º ano. Que foi nesse tempo louco da vida. E fui parar à turma deste maluco que está aqui comigo a entrevistar-me. E isto foi no famoso ano de 1997, não é? Não, sim, é capaz de ser 97, 98, 96, 97. E nessa turma, nessa mesma turma, estavam também mais o outro membro original dos Pointing Finger, o Diogo. E o Bote, que foi de cá em Espanha, faz parte da última formação original dos Pointing Finger. Não, o Bote não é da formação original. Última formação original. Então, só original só pode ser uma, a última não é original. Então, mas agora, a última formação original do Youth of Today é qual? Não, mas se é original o é só a entrou prima. depois e o Mas pode ser que é a formação clássica, não é? Então formação pronto, original. formação clássica. Ah, então está bem. Formação clássica. Ok. Eu, David, Diogo e Bote. Pronto, está bem. Concordamos? Concordamos. Aí concordamos. Pronto. As bacuradas também faz parte da beleza do podcast. Claro. Mas conta lá então. Epá, depois a gente conheceu-se e não sei o quê. Só que eu já tinha cagado assim um bocado. Ouvi no FX, ainda hoje gosto, não sei o quê, mas estava-me a desviar disso. Porque não havia nenhuma banda que eu gostasse lá da Fat Records e da Epitaph e da Nitro Records e do caralho. Então foda-se, uma caralho de cena é esta, horrível, só que estavas no FX. Eu comecei a ouvir mais hardcore. E aí, tipo, Madball, Psychovirol, Agnostic, Sieve e depois estes malucos. O David, meu, ficou assim bem apegado a mim, meu. Vai. Não posso contar? Podes. Ficar com vergonha? Não estou nada com vergonha. O David ficou assim, na altura deve ter pensado, foda-se, este gajo é muito à frente, não sei o quê. Agora fode no juízo, mas antes idolatrava-me. E então, meu... Mas era assim um puto na altura. Puto, era um ano mais novo do que eu, sabe? Né? Quando a gente era mais novo era puto, né? E então começou-me a... Ligava-me lá para casa, estou assim, olha, David, da tua turma, escuta, meu, quer mandar vir uns discos? Eu falava de hardcore e ele só queria saber era de Epitaph e Pancorramas e eu, foda-se. Depois o que é que ele fazia? Pegava nas compilações do Pancorrama e começava 1 a 1. MX, PSX, isso é fixe? Não, chefe, houve Gorilla Biscuits. Screeching Weasel, é fixe? Não, puto, houve Youth of Today. E o gajo andava ali, aconteceu o mesmo. Entrei o David com o Kubica tentou fazer comigo. No princípio. Só que o Bica foi bem sucedido. E eu também. Depois, meu, chegou um tempo, a gente começou a ouvir som juntos, até que o David chegou ao Shelter. E aí foi a ponte do melódico, Aí que o David chegou. Lembro-me de ter encomendado o mantra sem ter ouvido Shelter muitas vezes. Aí o David conheceu o Shelter, depois os Good Riddance com a cena do vegetarianismo e os H2O. Aí é que eu vi, comecei a arquitetar. Bom, é agora que eu vou meter essa malta no hardcore. Começaram por aí, depois, e já agora, manda vir este também. Qual? Sieve. Lembras-te? Foi ali uma cena bem organizada, um esquema organizado. O David começou a ouvir isso. E nessas alturas, depois o David começou mais interessado, ouviu os X-Atos, os Youth of Today, os Gorilla Biscuits, e aí, pronto, no turning back. David tornou-se straight, primeiro do que eu. Mas eu já estava a obrigar todo mundo a ser aquilo que eu queria, mas não conseguia. Que era straight edge, não sei o que, e o caralho. E o David depois começou a ouvir e rapidamente, né, engatilhou e rapidamente ficou 1.000 milhão de vezes mais envolvido e mais culto do que eu. Que eu ainda estava naquela fase de fumar bons trips, bons álcool, siga a marinha, chefe. E o David começou a ouvir som, meu. E depois virou-se um feitiço contra feiticeiro. Foi o David, chefe, caga nisso, meu, straight edge, não sei o quê. Tens que ouvir isto, ouvir aquilo, não sei o quê. A gente depois foi descobrindo umas coisas, mais ou menos juntos, na mesma altura.
In My Eyes, Battery, Better Than 1000. Depois chegou a notícia maravilhosa no verão de 99, em julho, que os Better Than 1000 iam tocar em Lisboa em Lolé. Eu e David, foda-se. Summer of 1999. Lá fomos para os 2 concertos. Né, chefe? E aquilo foi, outra vez, mais outro concerto que fica tipo na minha memória forever. Better Than 1000 e Shizato no Bafo. Foi das cenas mais brutais que a gente viu na vida. Certo, chefe? Depois, no dia a seguir, no Ritz, sold out. Shizato, 31, New Winds e Better Than 1000. Brutal, meu. Está no top 10 dos melhores concertos da minha vida. Depois de uma situação engraçada. Eu estava lá nas escadas do Ritz e entra o Shibanga. Shibanga, com uma manga cava, assim, a dizer à frente. Old school, Shibanga, branco, cabelo platinado, de olhos azuis, todo tatuado. Entra, não sei o quê, e vira-se um puto, estava nas escadas. Olha, man, por causa do split, um gajo do Ignite, meu, a entrar aí, pá. Um gajo do Ignite a entrar aí para ver o Shizato. E vira-se outro gajo. Estás maluco, Dredd? Aquilo é o Shibanga, meu. E a fartei-me de rir. Fosse grande estreia. Pá, depois isto foi em julho, meu. A gente viu Better Than 1000. Aquela noite foi difícil para dormir, pá. Depois daquele fim de semana, aquilo foi difícil para dormir. Quantas feitas, eu e David ficámos malucos com aquilo. Segunda-feira já estávamos a fazer os pointing finger. É possível. Pronto, foi por aí. Começámos, depois já tocávamos contra-ataque, já sabia tocar um bocadinho de bateria, né? Para vocês verem a importância da continuidade de uma banda a sério, né? Se não tiveres um baterista bom, as coisas morrem. O David sabia tocar. No princípio, o Diogo queria tocar também, mas aquilo não dava uma para a caixa. Ia tocar guitarra? Ia tocar guitarra, mas aquilo não dava uma para a caixa. Desculpa aí, Diogo. Era bom para tocar graça. Cada vez que ele meteu nas cordas saiu uma música de Doom. Coitado do Diogo, não. Depois o puto Rafael, que ainda está ativo aí, que faz um monte de coisas, não sei o quê, que faz parte da formação original. Já tocava fixe, meu. Tocava, como é que era a banda dele, os putos, tocava numa banda famosa, os putos. Aquela banda do puto Rafael quando era moço pequeno, meu. Já não sei, meu. Né? Aquela que a gente está sempre a estrelhar, a gozar. Primeira banda dele, sempre. Os Angels. Os Angels. Angels. Então o puto Rafael tocava baixo, tocava bateria e o Diogo depois o Diogo cagou para o Doom Crust e foi cantar. E a gente fez umas músicas, meu. E fomos a primeira banda a ir gravar nos estúdios do Buga, lá em onde é que era aquilo? Carcavelos? Não. Sim. Não sei se fomos não fomos a primeira banda. A primeira banda é sido, não sei, o Crusty Bat, não? Acho que foi isso. Sim, acho que sim. Depois quem orientou esse contacto foi o Sota, né? Foi o Sota e depois... Devemos ter sido a primeira banda do Algarve. Veio lá, de certeza. Fomos uma das primeiras que o Sota... Eu lembro, o Sota orientou a gente, o Sota foi com a gente, acompanhou, gravámos o Fighting for the Movement. Então, mas espera, vamos aqui... Tu esqueceste aqui uma música do Youth of Today. Foi a música que foi a música que me fodeu o juízo, que diz assim no refrão: My mind is free to think and see. Thinking straight. Bora. Então vamos já ver o Youth of Today, já voltamos aqui à conversa. What should I take? The choice comes. I won't run. I'll make the next trial. Let's put conflict. We'll fight. We'll overcome them. Make it work. Experiment with your mind. This is the great day. No thanks, friend. Telling us the protection all night. Let's go conflict.
Pois é, pessoal. David está todo podre, foi ensaiar com o Ludger, entretanto. Estivemos ali na sala, a fumar umas ganzas, comer umas pizzas, umas cocas zero e agora o moço já deu uma descansada, já está-se bem. Mano. E antes de tudo, eu basei para o Brasil já há alguns anos, então é normal que o meu português manda aí uns gerúndios, umas cenas assim do género. Por isso, perdoem-me in advance. Então, estavas a falar há bocado do início dos Pointing Finger. Já agora, não sei se alguém se interessa por isso ou não, mas porquê? Lembras-te como é que a gente arranjou esse nome? A gente arranjou este nome porque eu era maluco pelo Youth Crew mesmo. A cena do Youth Crew nova-iorquina, aquele style, aquela cena. Youth of Today, Bold, Wide Awake, Chain of String, Uniform Choice, Bold, Cripple Youth. Man, era vidrado por aquilo, aquele style, aquela cena, Youth Crew, o Pointing Finger de cantar as músicas. E também porque, em Portugal, na Europa e principalmente em Portugal, a cena punk hardcore sempre foi bem política mesmo. Não era de ser político, chato, PC, era naturalmente assim, era música de contestação social. Sempre, para mim sempre foi assim mesmo. Tipo, nunca fui contra o pessoal que falava de outro tipo de coisas, mas para mim sempre foi assim, principalmente porque eu nasci num meio pobre, numa aldeia pobre, num lugar pobre, meu. E essas cenas assim de andar descalço na rua, tipo favela, eu fazia isso, meu. Andar só com os calções na rua lá pela aldeia, só fazia isso, tomar banho de mangueira no quintal, que era a melhor coisa no mundo no verão. Fazia isso, chefe. Andar descalço aí pelas ruas de Estou, jogar a bola descalço, fazia tipo favela, mano. A gente andava, mano. Até havia um puto lá, uma vez lembro do puto Cristiano nu a andar lá. Estou, estava calor em monte. Está-se bem, não? É comunidade, favela, tipo, em Portugal. Bom, enfim, a cena... Eu gostava bem da cena do Youth Crew, aquele style, aquela cena de Pointing Finger. Depois eu quis, né? Na altura eu vim com essa teoria, consegui manipular o pessoal da banda. Pointing Finger, que era a cena do estilo de música que a gente queria tocar, mas também o Pointing Finger, pointing the finger to everything that is wrong in our world. Então ficou este silly name do caralho. Pointing Finger, toda a gente dizia, Pointing Finger, que nome má burro. Depois, estes filhos da puta, da minha Diogo do caralho e David, não me deixaram, o nome da demo era Fighting for the Movement, porque eles me cortaram a primeira frase. Porque a minha ideia era The Youth Crew is back, fighting for the movement. Essa é a verdadeira história. Só que, como a gente é de um país democrático, fomos a votos, toda a gente, o Rafa está maluco, mas vão este nome todo para o nome do disco. Esse era o nome, agora vocês sabem. The Youth Crew is back, fighting for the movement. Porque eu estava a fazer um favor àquela percepção que o pessoal tinha que o Youth Crew era uma cena burra. Não! The Youth Crew is back, fighting for the movement, pointing finger, apontar o dedo. Man, era perfeito. Mas estes cabrões do caralho deram. Então, mas nessa altura havia mais ou menos na cena hardcore, havia um bocado aquela divisão que sempre houve, né? Do pessoal do Youth Crew ficar para um lado, do Straight Edge, não sei o quê, e o... Malta, eu vou explicar uma cena para vocês. Não é para estar aqui a enaltecer ninguém, nem eu, nem ninguém, mas os Pointing Finger foram, pelo menos em Portugal, a gente era neutro, a gente tocava com toda a gente, com todo o tipo de bandas, não tínhamos essas cenas, porque a gente em Faro, a gente tocava com toda a gente. Só em Lisboa que havia essas divisões burras e o caralho. Mas enfim, também Lisboa era maior, não sei o quê, tinha um maior grupo. Os grupos eram maiores, mais divididos, foda-se. Enfim. E a gente sempre cagou para isso, meu. A gente tocava com todas as bandas, meu. Tipo, os Almita de Grass Reaction queriam que a gente fosse tocar à Spock, a gente ia. Os Last Top, lá no Ponto de Encontro, na Floresta do Ginjal, a gente ia. Os 31, na H a gente ia. Os Xizar,
na casa ocupada, não sei o que a gente ia. Os New Wings no pátio amarelo em Torres Vedras, a gente ia. Mano, a gente era do hardcore, meu. A gente gostava de toda a gente. Meus nossos amigos aqui em Faro também eram tudo malucos. Eu também já fui maluco, passei por isso. Tinha passado por isso. Mano, a gente estava-se para toda a gente. Verdade ou mentira? A gente não era na boa. Sim. Então, orgulho dos Pointing Finger ter sido a única banda que nunca teve em nenhuma divisão, em nenhum grupo e tocavam com toda a gente, meu. Com os punks burros e com os hardcores burros também. Só que, na altura, a cena sempre foi assim meio política e não sei o quê. E eu naquele tempo lembro-me que eu falava bué com o Bruno Pires dos New Winds ao telefone, meu, que também foi uma grande fonte de inspiração. Para mim, naquela altura, depois do Bica, eu ganhei inspiração em ti, David. Foste tu que me orientaste aí para ficar uma pessoa mais posi com a vida. Ajudaste-me a largar a vida de maluco. Então tu és uma inspiração. O pessoal todo com Pointing Finger, obviamente. Os meus amigos de história da minha primeira banda que me ensinaram a tocar música e guiaram, até hoje me guiam e se preocupam comigo para eu ser uma pessoa mentalmente estável. O Hélio, o David de história e o Bica principalmente, né? O Bica, o meu primeiro ídolo sempre de infância, o Bica. Mas também depois na cena hardcore o Sota foi um gajo que me ajudou bem. O Bruno Pires, o Miguel Cerzedas, estas pessoas foram assim bem importantes. O Xato, claro, mas era mais à distância através dos discos. Mas eu lembro, falava bué com o Bruno Pires nesse tempo dos Pointing Finger, meu, e eu nunca mais me esqueço. Tipo, Pointing Finger começaram em 99, em 2000 a gente começou gravou as cenas, começou a tocar mais concertos em Lisboa, o pessoal de Lisboa acolheu a gente bué bem, a gente começou a tocar bué concertos. Lembro que o primeiro concerto que a gente tocou na Casa Ocupada dizia Pointing Finger, Marrocos Straight Edge, não era? Yeah. Assim, já não me lembro. Eu falava bué ao telefone com o Bruno Pires. E o Bruno Pires, meu, odiava essas cenas. Ele gostava, e era a escola dele. Mas eu dizia assim para o Bruno. Eu lembro, depois comecei a ouvir as bandas Youth Crew europeias, tipo, e conheci Eyeball, porque o David, o Heavy Metal, gravou-lhe uma cassete, uma mixtape, e que tinha Eyeball. E o David fez o Heavy Metal, lembras-te disto? O Heavy Metal. E eu ouvi aquilo, o Talking Straight, pum, pum, tupá. Conheci essas bandas. E então, o Bruno Pires tinha bué discos e tinha bué contacto com o pessoal da Commitment Records e da Crucial Response. E a gente queria ter mais acesso a essas cenas, meu. E então eu lembro-me, o Bruno Pires começou-me a gravar uns mixtapes, mas só com as bandas Youth Crew, mas políticas, tipo os Plague Tweet Rage, aquelas bandas da Commitment e da Crucial Response que eram mais políticas e mais com as cenas comunistas, Man Lifting Banner e essas cenas. Mas eu gostava era do simples, do básico. Para mim, as melhores bandas do mundo a nível musical era 7 Seconds, que era tupá, 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 ou então aquele Youth Crew básico. Para mim isso era a vida. Era 7 Seconds ou Go! Isso para mim era... E o Bruno Pires não, era aquelas bandas com o chip beat horrível que eu odiava, tipo o Ice Core do meu grande amigo Seb. Não podia com aquilo, meu. E o Bruno Pires gravava umas cassetes e escrevia à mão, escrevia altas cartas. Caga nesse Youth Crew burro, meu, não sei o quê, esse Youth Crew burro, desse pessoal que come carne e o caralho, não sei o quê. Depois o Bruno Pires uma vez gravou uma cassete que na lomba da cassete dizia, isto foi em 2000, na lomba da cassete escreveu Fuck 88, you are 12 years late. E eu depois o que é isso? Má onda, Bruno, não sei o quê. Ele, caga nisso, chefe, caga nisso, meu. Houve estas bandas Blood Pact e o caralho, não sei o quê. Mas não, eu queria naquele tempo eu gostava era Youth of Sedation, of Stranging, Instead, Wide Awake,
Turning Point um bocadinho, o David é que era mais fã de Turning Point era mais chato, era mais emo, mas eu era aquelas cenas, eu adorava Triple Youth, adorava Bold, Gorilla Biscuit, Youth of Today, Chain of String, Uniform Choice, Unity, e depois o que é que eu ouvia nos anos 90? Committed, Better Than 1000, Battery, In My Eyes e o meu EP favorito de todos, o Endstyle, que eu, com o meu inglês podre, uma vez o David e o Diogo fartaram-se de rir porque eu escrevi, em vez de Corporation is the key, escrevi Corporation uma vez na internet. Corporation is the key. Olha só isso, a antítese do gajo do hardcore político. Corporation is the key. O meu inglês sempre foi muito wild. Mas a gente ouvia isso e o Bruno Pires chegou a uma altura que depois desistiu de tentar ajudar e eu fui sempre ouvindo essas cenas, Penny Hard Fight, In My Eyes, etc. E eu e o David e o Diogo, a gente ouvia isso, meu. A gente adorava isso. Mas a gente não éramos burros, meu. A gente escrevia umas letras, o Diogo escrevia umas letras fixes. Eu nunca fui muito bom nessa parte. A minha especialidade era fazer riffs com a boca, que é para o David poder reproduzir na guitarra e sem eles sonharem que eu estava a roubar de alguma banda que eu gostava. Porque eu, por mim, era cover de Youth of Today e está feito. E nunca mais me esqueço, meu. Eu ouvia aquelas bandas da Europa, tipo, que a gente ouvia nos anos 2000, tipo os Eyeball, os Main Strike, os Krivitz, junto com os Youth of Today e os Gorilla Biscuits ainda podia roubar porque ele já conhecia, mas às vezes eu ouvia essas bandas obscuras e de cruz burras da Europa mais pequenas e eu roubava mesmo. E depois já há boas histórias do género, a gente fazia umas músicas de Pointing Finger e passado uns anos o David, gordo filha da puta, meu, então aquela música de Pointing Finger roubaste, obrigaste-me a roubar, foda-se, não sei o que, estou fodido contigo, meu. E eu fartava-me de rir. Bom, Rafa, vamos aqui fazer uma pausa na conversa. Vamos passar aqui a última música que tu escolheste e depois vamos acabar. A música que eu escolhi tem que falar sobre isso. Sim, vais falar. E o primeiro episódio na saga Rafael Madeira, Raf, fica assim depois encerrado. E pronto, vais ser um convidado repetente, porque isto tem aqui muito assunto para falar e muita história para contar. Mas então a última música que tu escolheste foi uma música dos Beach House? Não foi? Isso pensava que era para o fim da conversa. Então diz-me lá qual é que é a música que... Não, isso é uma história que ia contar agora o que é que eu faço hoje em dia. Então... Eu pensava que íamos terminar hoje, fazer hoje. Não, mas isso não dá, meu. Mas não queres passar a música do Beach House? Não. Então podes meter aí uma, para terminar. O Uniform Choice, Screaming for a Change. Então, mas e porquê? A gente está a falar agora de uma fase da minha vida, né? Que depois começou os Pointing Finger, depois de toda a degradação, né? Onde os Gorilla Biscuits, Shizat e Youth of Today ajudaram, né? Depois comecei a tocar com os Gorilla Biscuits e toda a gente dizia que o Gorilla Biscuits era assim uma cena parecida com esse disco do Uniform Choice, o Screaming for a Change. E então, já que a gente termina nessa fase dos Pointing Finger, a música Uniform Choice Screaming for a Change que é adequada a esta fase da minha vida, que é o capítulo Pointing Finger. Tá bem. Isso. Então, mas sendo assim, mas a gente depois marca aí quando voltares aí da próxima tour e continua aí a conversa. Não sabia que tinhas isso aí tão estruturado e tão planeado. Claro, meu, só ter salvaste uma vida, agora tenho que fazer uma cena fixe contigo, meu. Yeah. Então vamos aqui ouvir o Beach House. Obrigadão pelo... Qual Beach House, meu? Foda-se. O Uniform Choice. Repete, que é para editar isto fixe. Vamos aqui ouvir o Uniform Choice. With the wind in my face, forever blowing, with the sun on my face.
Understand that you make a difference, no difference to you and I. Look beyond that shattering service, that the time don't limit your mind. I scream for change, scream for change, still screaming. E assim chegamos ao fim do episódio número 9. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer like na página do Facebook, seguir no Instagram, no Twitter. É preferível fazerem o subscribe se tiverem um iPhone na aplicação dos podcasts, se tiverem um telemóvel Android numa app tipo Podcast Addict. Depois, se ouvirem o podcast no YouTube, se estiverem a ouvir no telemóvel, penso que alguns dos episódios podem não estar disponíveis por causa do copyright das músicas que passam durante o episódio. Por isso, aconselho-vos a usarem a aplicação dos podcasts no iPhone ou o Podcast Addict no Android. Por agora é tudo, espero que tenham curtido e até à próxima! We call those the salad days. Salad days.